Olá, vamos à resolução de mais um exercício, problema 552 do de Huxley, algoritmo de Euclides. Então, mais um problema para se trabalhar recursividade, é justamente fazer o algoritmo de Euclides de forma recursiva, certo? Então, aqui ele explica um pouquinho sobre como, falando rapidamente sobre a questão da divisão entre os números, né? Que a gente tem que o número A ele pode ser expresso através de um dividendo, de um quociente e de um resto, né? E nesse caso, ele ilustra aqui como é que se computa, né, o MDC entre dois números. Para esse exemplo, nós temos os números 36 e 24, em que o número 36 ele pode ser expresso como 24 vezes 1 mais 12. Né? Então, além disso, né, desse exemplo, nós temos que o 12 acaba sendo o MDC, né, entre o 24 e o 36, mas que de forma geral a gente está interessado nesse algoritmo aqui da descrição, certo? Então o algoritmo de Euclides ele faz o seguinte: dados dois números de entrada, certo? A e D, para se computar o MDC é necessário dividir A por D, verificar se o resto não é zero, certo? Se o resto não for zero, então é necessário repetir, fazer uma nova divisão do D pelo resto, e isso vai ocorrer sucessivamente até que o resto seja igual a zero. Então, quando foi encontrada uma divisão com o resto zero, então o D dessa nova divisão vai ser justamente o MDC entre o A e D originais de entrada, certo? Então o algoritmo basicamente é isso. E além disso, vale salientar que o formato de entrada é composto, né, por um número n, que vai informar a quantidade de casos de teste, seguido de n pares, certo? Para cada par é necessário computar o MDC. Então todos os números são inteiros e, além disso, para cada par é necessário informar a saída conforme esse exemplo aqui, essa mensagem. Então o MDC entre A e B é igual a R, certo? Então, existem alguns exemplos de entrada, certo? Primeiro exemplo com 100 casos de teste, então perceba que para cada par a saída informa o MDC que foi computado para cada um dos 100 pares, certo? Então como é que a gente pode fazer isso? Na nossa função main, certo? Estou declarando aqui quatro variáveis, certo? A primeira dela, n, representa a quantidade de casos de teste, e esse n ele vai ser usado numa estrutura de repetição, certo? A variável i, que vai servir para realizar a contagem, certo? E as variáveis n1 e n2, que vão servir para fazer a leitura dos dois números de entrada e que também vão servir como parâmetros de entrada da função recursiva MDC. Então perceba que no primeiro momento é feita a leitura da quantidade de casos de teste. Essa estrutura de repetição, ela vai ser, tudo que está aqui dentro do for vai se repetir n vezes, certo? Então vão ser lidos n pares de valores inteiros e para cada par é exibida essa mensagem MDC informando os números N1 e N2 e o MDC que foi encontrado, certo? E esse MDC é encontrado usando essa função recursiva MDC que recebe dois números inteiros como parâmetros de entrada. Então a função recursiva é bem simples, certo? Utilizando aquela ideia do algoritmo. Essa função ela vai receber esses dois números inteiros e vai realizar essa operação aqui para encontrar o resto da divisão. Então, faz o N1 utilizando esse operador porcentagem, né? Resgata o resto da operação, verifica se o resto é igual a zero, se sim, o segundo número já é o próprio MDC desses dois números. Se não, então é necessário efetuar uma nova chamada recursiva, passando agora o segundo número como parâmetros, né? O segundo número, o N2, e o resto da divisão. Então, passando novamente esses parâmetros, volta para uma nova chamada, resgata novamente o resto da nova divisão e esse processo continua até que seja encontrado um resto igual a zero, ok?
Então, eu vou compilar e executar esse código rapidamente para a gente verificar se está desempenhando corretamente. Então, eu vou ilustrar aqui esse primeiro exemplo, esse terceiro exemplo de entrada, o 1, 36 e o 24. Então, o N 1, 36 e 24. Então, como saída, nós temos que o MDC encontrado foi o 12. Vou ilustrar para mais um exemplo, certo? Então, nós temos aqui 1, 1010 e 1010, e o 1010 já é o próprio MDC desses dois números, ok? Então, já havia feito a submissão dessa resposta, certo? Da forma como ela está. Espero que tenha ficado claro mais esse exemplo. Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.